Tudo começa quando o Ramiro liga para o Juliano e diz que é muita sorte ter encontrado ele, e o Juliano pergunta o que ele quer. O Ramiro diz que quer falar com ele pessoalmente e o Juliano responde que não tem nada para falar com ele, e o Ramiro insiste e diz que é muito importante o que ele tem para dizer e que tem a ver com o pai dele e com os filhos que supostamente ele teve. O Juliano, todo perdido ali, ele pergunta o que ele está falando e o Ramiro diz que é exatamente o que ele está imaginando e que supõe que o pai dele teve 2 filhos com a mãe dele, mas que pode garantir que um desses filhos é de outro homem. O Juliano imediatamente olha para o Josué e o Ramiro pergunta se ele não gostaria de saber qual dos dois ali ele está falando, se é dele ou do irmão dele. O Juliano não tira os olhos do Josué e nesse momento a cena muda e vai para o Caramelo, que está cheio de fumo ali, cheio de cana, e começa a se lembrar quando pegou a Lucrécia à força e disse a ela que ela não poderia ir sem antes lhe dar uma oportunidade a ele para que assim lhe demonstre o que ela significa para ele. E ainda ali nos seus pensamentos ele se lembra quando a Lucrécia mandou ele soltar ela, só que o Caramelo não soltou e pediu para que ela desse a oportunidade para ele provar que ele é muito mais homem que o Juliano e que se o pai dele ou qualquer outro homem se atrever a colocar os olhos nela, ele mataria. Depois o Caramelo volta à sua consciência ali e diz que ela, a Lucrécia, tem que ser dele. De volta lá na cena com o Juliano e o Ramiro pergunta ao Juliano se ele está interessado em saber ou não, e o Juliano diz que tudo o que ele está querendo dizer ali é uma grande mentira. Ramiro diz que jura pela vida dos filhos que isso é verdade e que pode provar, e que talvez seja mais prudente ele saber antes que o pai dele, porque de outra forma não duvida que o pai dele acabe até se matando. O Juliano então cai na armadilha e pergunta a ele quando e que horas eles podem se encontrar. O Ramiro então diz que à meia-noite no celeiro onde ele e a mãe dele se encontravam e que acha que ele sabe onde fica. O Juliano apenas responde que vê ele lá, desliga o telefone e a Rosário, que está com o Ramiro, ela pergunta a ele por que ele disse isso. O Ramiro fala que de alguma maneira ele tinha que pressionar ele para que assim ele fosse de fato ver ele, e a Rosário pergunta se isso é verdade, que um dos filhos da Justina não é do Rodolfo. O Ramiro começa a sorrir e diz que pelo amor de Deus ele não acha que ela seja tão ingênua para que em uma altura dessa não saiba do que se trata tudo isso. A Rosário pede desculpas e diz que ela não sabe, e o Ramiro diz que alguém doou sangue para o Josué quando ele estava morrendo e que alguém pagou a conta do hospital e que eles dois sabem muito bem quem foi. A Rosário diz para que ele escute muito bem ela, porque por nenhum motivo ela quer que ele saiba disso, e pergunta se ele entendeu, e diz que o que ele tem que impedir é que o Juliano não acabe levando a filha dela e que ele não tem que falar nada para o Juliano de coisas que ele não tem por que saber. O Ramiro pede para que ela não se preocupe, porque ele vai cuidar do que é mais importante, que é a Lucrécia, porque ela não vai para lugar nenhum e que não importa o que ele tenha que fazer para conseguir isso. Já o Caramelo está cheio de cana ali e pede outra garrafa de tequila, e o garçom diz que não, porque ou ele paga logo adiantado ou a festa para ele acabou. O Caramelo diz que geralmente ele só paga depois de ter consumido. O garçom diz que mas que no dia anterior, por pouco, ele não foi embora sem pagar a conta. O Caramelo pede para que ele relaxe, porque o cara que estava com ele pagou pelos dois, e o garçom diz que é verdade, só que esse amigo dele não está mais ali, e depois de muita enrolação ali, o garçom acaba expulsando o Caramelo, que sai ameaçando o garçom, dizendo que jura que ele vai se arrepender. Agora, chegando em casa, o Caramelo dá de cara com o Ramiro com a arma nas mãos e pergunta ao Ramiro para onde que ele vai com isso. O Ramiro lhe empurra e diz que isso não interessa a ele, só que o Caramelo insiste e diz que isso tem a ver com a Lucrécia, não é? E ordena que ele deixe a Lucrécia em paz e que não quer ele perto dela, e pergunta se ele entendeu. O Ramiro toca em seu rosto e diz que ele lhe dá pena e lhe empurra e vai embora. E a Assunção tenta ajudar ele, mas o Caramelo diz que não, que deixe ele porque ele consegue se levantar sozinho. A Assunção pergunta e agora o que foi que aconteceu com o pai dele, e o Caramelo responde que não vai deixar que o pai dele fique com a Lucrécia, e a Assunção pergunta para onde ele vai, e o Caramelo diz para que ela não se meta naquilo que não interessa a ela e vai atrás do pai dele.
Já o Ramiro, chegando ao seu encontro com o Juliano ali no celeiro, no escuro da molesta, ele vai ligando uns negócios ali e fica ali esperando até que o Ramiro vê alguém chegando e diz que finalmente ele apareceu. Só que o Ramiro está achando que é o Juliano e, ao se aproximar, ele vê que é o Carmelo e pergunta o que ele está fazendo ali. O Caramelo diz que seguiu ele e o Ramiro pergunta para quê, e o Caramelo responde que não sabe qual é os planos dele, mas que ele não vai permitir que ele toque na Lucrécia. O Ramiro começa a se apavorar com medo que seu plano dê errado e manda ele sair logo dali, porque senão ele vai colocar tudo a perder. E o Caramelo, revoltado, solta o grito para cima e diz que é exatamente isso que ele quer, colocar tudo a perder, e que não vai deixar ele ficar com a Lucrécia, porque se a Lucrécia, não for dele, do Caramelo, também muito menos será dele, do Ramiro. O Ramiro se aproxima e diz que ele está bêbado e que não sabe o que diz, vai se aproximando e expulsando logo o Caramelo, mas o Caramelo puxa a arma que está na cintura do pai. E lá na casa do Juliano, depois que ele deixou a Lucrécia em casa e saiu ao encontro do Ramiro, alguém bate na porta e a Lucrécia, pensando que era ele, vai atender. E ao abrir a porta é o Rodolfo e ele pede desculpas por incomodar ela, mas que é porque ele só queria saber se o filho dele já tinha ido e se ela estava precisando de alguma coisa. A Lucrécia diz que não está precisando de nada, que está tudo bem, e o Rodolfo não acredita nela e pergunta se ela tem certeza, porque ela está parecendo para ele muito inquieta. A Lucrécia diz que ele deve compreender que ela ter saído de casa não é fácil, e o Rodolfo pergunta se ela está assim, se é só por conta disso. A Lucrécia diz que não é só por conta disso, e o Rodolfo diz que seja lá o que for, que por favor ela diga tudo a ele. A Lucrécia então revela que ela está muito preocupada porque o Juliano foi se encontrar com o Ramiro, e o Rodolfo começa a ficar em pânico e pergunta o porquê que ele foi se encontrar com ele. A Lucrécia diz que não sabe, que apenas ele disse que tinha que falar com o Ramiro sobre alguma coisa importante e que ele tinha que fazer isso antes de sair de São Pedro. O Rodolfo diz que isso é muito estranho e pergunta se ela pelo menos tentou impedir ele, e a Lucrécia diz que é claro que sim, mas que ele ignorou ela e ainda pediu para que ela não contasse nada para ele, mas que na verdade ela está se sentindo muito melhor por ter falado. E o Rodolfo pergunta onde que eles iriam se encontrar. A Lucrécia diz que não sabe, que jura que não sabe, deixando assim o Rodolfo ainda mais preocupado. E de volta lá na cena do Ramiro e o Caramelo, o Ramiro manda ele soltar a pistola dele e nesse movimento ali saem alguns tiros, mas de início não atinge ninguém e eles continuam ali na luta, até que em algum momento o Caramelo consegue baixar a arma, coloca no Ramiro e atira. O Ramiro, muito mal ali, ele diz ao filho que esse foi o maior erro da vida dele e que agora sim ele acaba de entrar no inferno e que ele nunca vai deixar de ser a sombra dele. E nesse momento o Ramiro não aguenta mais, cai morto ali e o Caramelo joga a arma ali um pouco de lado, se abaixa e começa a lamentar a morte do pai.